postando todos os dias conteúdos que provavelmente vão estar nos seus vestibulares de 2025, tá? Então segue o canal para você não ficar de fora, ó. Vamos lá. Gente, o que é voz verbal? Voz verbal é a relação que o sujeito tem com o verbo dentro da frase. Então vamos recapitular o que é verbo e sujeito, ó. Verbo é a palavra que representa a ação, tá? E sujeito é quem sofre ou recebe a ação, tá? Então, ó, vamos lá aqui nessa frase para a gente tentar identificar, ó. Gente, Cabral descobriu o Brasil. Qual que é o nosso verbo? Para quem tem dificuldade de encontrar o verbo, olha esse macetezinho, ó. Você vai passar a frase para o futuro. A palavra que mudar vai ser o nosso verbo. Por exemplo, Cabral descobriu o Brasil, ó, o futuro dela. Cabral descobrirá o Brasil. Descobriu, mudou. Não mudou? Então, ele é o nosso verbo. Agora, quem que é o nosso sujeito? A gente pergunta para o verbo quem fez a ação. Quem descobriu o Brasil? Cabral. Então, ele é o nosso sujeito. E agora, o que é a voz ativa, galera? A voz ativa, ela é quando o sujeito faz a ação. Então, voz ativa é igual ao sujeito fazendo a ação, faz ação. Então, ó, vamos lá. O Cabral, ele está fazendo a ação de descobrir o Brasil. Então, ele é nossa voz ativa. Beleza. E aqui, o professor corrigiu a prova. Vamos passar para o futuro. O professor corrigirá a prova. Então, o nosso corrigiu apareceu, né? Então, tá bom, é o nosso verbo. E quem corrigiu a prova? Professor, nosso sujeito. Então, agora pensa comigo. O professor está fazendo a ação de corrigir? Sim, ele está fazendo a ação de corrigir. Então, ela também é nossa voz ativa. Então, sempre que a gente tiver um sujeito e ele está fazendo a ação, é a nossa voz ativa. Agora, a voz passiva é o oposto. O sujeito aqui, ele sofre a ação, tá? Só que aqui a gente tem duas classificações, só que não é difícil de identificar, tá? Então vamos lá, vamos começar pela analítica e vou estar fazendo uma demonstração para vocês, ó. O Brasil foi descoberto por Cabral. Então, ó, o que a gente tem aqui? Vamos ver o nosso verbo. O Brasil será, então a palavra já mudou, ou foi, né? Só que ele sozinho ele não exprimiu uma ideia, então ele será descoberto, porque é uma locução verbal, tá? Então o Brasil será descoberto por Cabral. Quem foi descoberto? Quem foi descoberto é o Brasil. Agora, diferente da palavra da frase de cima, né? O Brasil ele está sofrendo a ação ou ele está fazendo? Ele está fazendo a ação de descobrir ou ele está sofrendo a ação e está sendo descoberto? Ele está sofrendo a ação, então ele é uma voz passiva. Olha aqui, ó, a prova foi corrigida pelo professor. Vamos passar para o futuro. A prova será corrigida pelo professor, a nossa locução verbal. E quem está sendo corrigida? A prova, pelo nosso sujeito. Então a prova ela está fazendo a ação de corrigir ou ela está sendo corrigida? Ela está sofrendo a ação de ser corrigida. Então ela é a nossa voz passiva. Agora, como que você vai diferenciar a analítica da sintética? Na analítica sempre vai ter o verbo ser e estar, que é considerado os verbos de ligação, né? Só que você vai falar para mim, ué, mas eu não estou vendo o verbo ser e estar ali dentro. Só que ele tá, só que bem escondidinho. Olha aqui nessa frase, ó. O Brasil foi descoberto por Cabral. Agora eu vou passar para o futuro essa frase, ó. O Brasil será descoberto por Cabral. Então o nosso foi ele se transforma em será. Ou seja, ele estava escondido aqui. Quando você muda o tempo verbal, ele aparece. Olha aqui, o Brasil será, a prova será corrigida. Então apareceu aqui novamente o será. Então vai aparecer tanto ser ou estar dentro das frases quando a gente tiver voz passiva analítica, tá? Então, o sujeito sofreu a ação e tem verbo de ligação, voz passiva analítica. Agora, olha aqui na sintética, que interessante, ó. Discutiram-se mudanças no Código Penal. Então, quem está sendo discutida? As mudanças no Código Penal. Isso aqui é o nosso verbo, né? Porque discutiram, e aqui é o nosso sujeito. Então, as mudanças elas estão sendo discutidas ou elas estão discutindo? Não, elas estão sendo discutidas. Então é a nossa voz ativa, né? Tá certinho. Agora você percebe que a gente tem aqui um acompanhamento desse tracinho SE. Isso aqui representa uma voz passiva sintética. Sempre quando o sujeito estiver sofrendo ação e tiver esse tracinho SE, é uma voz analítica, ou uma voz passiva sintética, desculpa, tá? Agora olha esse caso aqui, ó. Pintam-se as casas. Qual que é o nosso verbo? Pintam. Pintam o que? As casas, sujeito. Então agora as casas elas estão fazendo a ação de pintar ou elas estão sendo pintadas? Elas estão sendo pintadas, então a nossa voz passiva, tá? Então agora vamos entender. Esse pintam está sendo acompanhado do SE, então se ele está sendo acompanhado do SE, sintética. Então sofre ação está sendo acompanhado do SE, voz passiva sintética, perfeito. Agora vamos para a voz reflexiva e vamos terminar isso aqui, ó. Vamos lá. Voz reflexiva. Na voz reflexiva a gente junta a passiva e a ativa. Por quê? Porque o sujeito faz e recebe a ação, tá? Olha que interessante. E recebe.
Então vamos lá, olha aqui, a menina se penteou. Vamos achar o verbo, a menina se penteará. Então esse é o nosso verbo. Quem que se penteou? A menina, então esse é o nosso sujeito. Gente, vocês concordam comigo que quando a gente passa o pente na nossa cabeça, a gente está fazendo a ação de nos pentearmos, né? Só que ao mesmo tempo, o nosso cabelo está sofrendo a ação de ser penteado, né? Então a menina está fazendo a ação de pentear e está sofrendo a ação de ser penteada. Então ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então ela está fazendo, está recebendo o ato de pentear. Então isso aqui é uma voz reflexiva, tá? Porque ela possui as duas coisas dentro de uma só frase. Olha aqui, ó, o menino, aqui era para estar escrito feriu-se, tá? O menino feriu-se na perna. Então, ó, vamos pensar o seguinte, ele se feriu, então ele pegou alguma coisa, ele pegou uma faquinha e sem querer cortou sua perna. Então ele fez a ação de cortar sua perna e a perna dele mesmo sofreu a ação de ser cortada, tá? Então ele sofreu e fez a ação, é voz reflexiva, ó. Você percebe que na voz reflexiva também vão ter os tracinhos SE em algumas delas. Só que, gente, vocês vão ter que usar um pouco da lógica, tá? Por exemplo, aqui, pintam-se as casas, no pintam-se as casas, ela simplesmente sofre a ação de ser pintada. Agora, o menino feriu-se, não. Ele faz a ação de se machucar e também se machuca ao mesmo tempo. Então, ela acaba se tornando uma voz reflexiva, tá? Isso aqui é bem cobrado nos vestibulares, espero que vocês tenham gostado. Salva o vídeo e até uma próxima.